cada dia no meu viver mais consagrado eu quero ser, para merecer do meu Senhor a sua graça e o seu amor. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Cada dia quero buscar do céu a santa unção de Deus, para sempre ser fiel, fiel ao meu Senhor, sendo sincero e puro, servindo com amor, hoje e no futuro. Servirei, sim, servirei, ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Dia, brilhando como luz, servindo com alegria ao meu Senhor Jesus, e sempre com amor, com vida piedosa, também quero servir Santa Vó Rosa. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, pelo reino do céu lutarei. Servirei, sim, servirei, meu ministério com gozo cumprirei. Servirei, sim, servirei, e com Jesus eu sempre vencerei. Prezados irmãos, vamos dar início à nossa reunião,
Quero, primeiramente, cumprimentar a todos, desejando-lhes que a paz, a bênção e também a proteção de Deus e dos seus santos esteja na vida de todos. Estamos nós aqui mais uma vez reunidos e acredito que os irmãos vieram em busca de algo a mais para a sua vida espiritual e até mesmo para a sua vida material. A Santa Vó Rosa, ela sempre dizia: vamos para a igreja, porque é lá que nós buscamos saúde. Irmãos, e eu sempre digo que eu acredito que a Santa Vó Rosa, quando ela falava em saúde, ela não falava somente para o corpo material, mas também para o espírito. Às vezes nós passamos uma semana atribulado, às vezes enfrentamos lutas, dificuldades, e o nosso espírito, de certa forma, fica abatido, desanimado. E quando nós participamos das nossas reuniões, então nós temos o nosso espírito fortalecido, revigorado, a nossa fé alimentada. Então as nossas reuniões, ela tem um valor muito grande para a nossa vida. E eu também costumo dizer, se não fosse assim, se não fosse por isso, Deus não teria, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, restaurado esta igreja e dado a nós a oportunidade de participarmos das reuniões. Então vamos participar dessa reunião com bastante fé, bastante devoção, crendo que aqui já estão conosco os santos, os anjos do nosso Deus, para ouvir as nossas preces, as nossas orações e também reanimar a nossa fé e o nosso espírito. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados, que puderem, que se coloquem em pé, nós iremos orar, dando início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, também com muita fé e devoção, vamos orar. Santa e querida Vó Rosa, neste momento, nós, os teus filhos, aqui estamos mais uma vez reunidos nesta santa igreja e viemos com desejo sincero no nosso espírito de prestar à Senhora, também ao nosso Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso Pai, nosso culto de louvor, adoração e glorificação. E também, Santa Vó Rosa Bendita, viemos em busca de mais fé, mais força, mais entendimento, e também em busca de resoluções, cura para as nossas dores, para as nossas enfermidades. Santa Vó Rosa Bendita, e neste momento, ao darmos início a mais esta reunião, contamos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua inspiração e também com a companhia dos teus santos e anjos que cremos que aqui já foram enviados para participar conosco durante todo o transcorrer desta reunião. Portanto, Santa Vó Rosa Bendita, suplicamos a tua bênção, a tua graça, a tua direção, a tua proteção, a direção e a proteção do Santo Irmão Aldo para todo o transcorrer desta reunião. E em teu santíssimo nome, também no nome santíssimo do nosso profeta Santo Irmão Aldo, declaramos, portanto, a nossa santa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o hino número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Prosseguimento à nossa reunião, vamos cantar todos juntos o hino do nosso cenário de número 47, Eu sou santo e vivo com Deus.
Amém. Vamos cantar o de número 59, A Base da Vitória. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino do nosso inário de número 60. Não sei se os irmãos se lembram, teve uma época que a direção da igreja, que era nosso santo irmão Aldo, a missionária, eles pediam que nós cantássemos este hino em todas as nossas reuniões, de número 60. Avante, avante, filhos de Deus. Vamos cantar. Vamos cantar também o de número 78. Eu só vivo feliz a cantar. E vamos cantar, irmãos, mais um, de número 86. Muito bem, obrigado aí. E vamos agora ouvir, apresentado pelos nossos irmãos do coral, o hino intitulado Feliz Aniversário.
sequência, ouviremos também pelo coral o hino intitulado Nasceu Predestinado.
Irmãos, eu leio mais uma vez apelo de ofertas contido em nosso boletim para o conhecimento daqueles que não estavam presentes ontem e para relembrar aqueles que estavam. Ofertas para a Igreja Apostólica. Com o objetivo de melhor servir e cooperar com a obra divina e magnífica desta Igreja Apostólica, contamos novamente com a sua consideração e generosidade, contribuindo com amor e muito esforço, pois diversos compromissos foram assumidos e precisam ser cumpridos. Temos uma missão importante para o desenvolvimento da nossa igreja, que precisa ser realizada para buscarmos almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos, se o homem não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina, uma disciplina, se não tiver um governo de Deus dos céus a lhes impor limites e regras para que tenha uma vida de ordem, certamente não terá paz e felicidade, e sua vida será vazia e sem fundamento. Por isso vamos nos unir no mesmo propósito e buscarmos o melhor por nossa igreja, promovendo o progresso tão esperado e divulgando os nomes benditos do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do santo profeta Irmão Aldo, juntamente com o Mestre Jesus e a Virgem Maria Santíssima, para alcançarmos a criatura humana que busca o reencontro com seu Criador, para ser feliz e abençoada. Esta é a missão da nossa igreja, esta é a missão de cada apostólico. Agradecendo a Deus e aos seus santos e anjos, vamos fazer as nossas ofertas para que esta obra na terra tenha progresso e recursos financeiros para o seu desenvolvimento e para cumprir a sua missão, em dar a última oportunidade de salvação a toda a humanidade e possa salvar milhares de almas para Deus, seu reino e sua glória. Não deixem de ajudar a igreja por nada deste mundo, e não importa o que os outros disserem ou deixarem de fazer, façam a sua parte, porque a lei de Deus é eterna e imutável, e vai dar a cada um segundo as suas obras. Conforme ensinou o Mestre Jesus, que aceitou a oferta de uma pobre viúva e comentou que ela dera muito mais que todos os outros, que tinha dado apenas o que lhes sobrara, mas ela tinha feito um grande esforço e até sacrifício para ajudar e atender ao pedido e apelo de Jesus e dos apóstolos. Por isso, seu ato ficou registrado para o nosso conhecimento e para que também fizéssemos o melhor pela obra de Deus na terra. Como direção da igreja, lhes agradecemos de todo o coração pelo seu esforço e sua colaboração, e desejamos as bênçãos preciosas de Deus o nosso Pai, de Jesus o nosso Senhor, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e do santo Irmão Aldo, primaz e supremo pastor deste rebanho. Fica aí nos seus corações estas palavras, e que nesta oportunidade cada um façam as suas contribuições. Vamos orar
consagrando as nossas ofertas a Deus. Santa Avó Rosa bendita, neste momento, mais uma vez, iremos nós estender as nossas mãos e ofertar para o sustento e manutenção da tua obra aqui na face da terra. Crendo que a senhora está recebendo estas nossas contribuições e está também retribuindo com bênçãos para a nossa vida, nós te agradecemos. Amém. As nossas irmãs irão percorrer o nosso templo, recolhendo as nossas contribuições. Irmãos, eu farei a leitura de alguns avisos contidos em nosso boletim, os quais eu não fiz ontem, porque se tratava de uma reunião festiva, mas hoje eu peço aí a atenção dos irmãos, que eu farei a leitura destes avisos. Primeiramente, temos aqui um agradecimento dos nossos irmãos do Conselho, dizendo: nós, membros do Conselho Deliberativo, rendemos graças ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelas grandes vitórias que nos concederam na realização da festa de aniversário do Santo Irmão Aldo e na realização do Santo Batismo. Queremos também agradecer a colaboração e a participação dos pastores e obreiros em geral, coristas, músicos regentes e aos membros e irmãos apostólicos que, com carinho, respeito, apreço e colaboração, participaram de nossas reuniões. Nossos agradecimentos a todos os irmãos que trabalharam voluntariamente na organização, recepção, limpeza, manutenção, cozinha, refeitório, lanchonete, som, vídeo, transmissão e aos que cuidaram do nosso povo com amor e carinho. Que o poder celestial possa recompensar a todos os irmãos. Agradecimento aos irmãos pela campanha do Instituto Apostólico em prol do Rio Grande do Sul. Irmãos apostólicos, é com grande alegria que expressamos a nossa gratidão a todos os irmãos apostólicos que praticaram a solidariedade, participando da campanha do Instituto Apostólico em prol do Rio Grande do Sul. Assim como agradecemos de coração aos irmãos da congregação de Taquara, que esteve na linha de frente, sem medir esforços, organizando e destinando as doações diretamente às pessoas afetadas da região. Foram arrecadadas e doadas mais de 80 toneladas de alimento, em geral, roupas, produtos de limpeza e etc. Doações estas que foram enviadas através de empresas de transportes bondosas e solidárias, que muito nos ajudaram, disponibilizando os seus veículos e motoristas, que foram 2 carretas e 4 caminhões. Temos a certeza que a Igreja Apostólica, através do seu instituto, fez a sua parte solidária a este estado afetado. A exemplo do nosso querido e santo Irmão Aldo, que muito nos ensinou, quando estava conosco em seu corpo físico, sobre a prática da solidariedade e do amor ao próximo. Que Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso amado Salvador, nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, juntamente com o nosso santo e querido Irmão Aldo, os recompense com chuvas de bênçãos e prosperidade. Agora temos aqui também, irmãos, alguns avisos. Ofício fúnebre. Avisamos aos nossos irmãos apostólicos que a realização de ofício fúnebre por um pastor apostólico é somente para membros efetivos da igreja que venham a falecer. Também poderá ser realizado ofício para ouvintes do programa A Hora Milagrosa que professem a nossa fé. Ao falecer um apostólico, procure entrar em contato com a sede, solicitando o ofício e prestando as informações necessárias. Consagração de crianças. Avisamos aos nossos irmãos que a realização do sacramento de consagração de crianças é realizada somente aos filhos de até 5 anos de idade, cujos pais sejam apostólicos, ou pelo menos a mãe ou pai, e que estejam frequentando as nossas reuniões, ou sejam ouvintes do programa A Hora Milagrosa, e se apresentem de acordo com a disciplina apostólica. Caso a criança esteja aos cuidados dos avós, desde que com autorização dos pais efetivos, a criança poderá ser consagrada pelos avós, mediante autorização por escrito do Conselho Deliberativo, sendo que
a solicitação deverá ser feita pela ouvidoria. Importante, os pais que não apostólicos não poderão acompanhar até o altar. Caso os pais não estejam em situação civil regularizada, solicite antecipadamente autorização pela ouvidoria ao Conselho Deliberativo. Cerimônia de casamento. O casamento religioso só será realizado em nossos templos para noivos apostólicos solteiros que não tenham vivido em união estável anteriormente, sem filhos, batizados, assíduos, frequentadores de nossas reuniões, os quais tenham contraído o seu matrimônio sobre a lei civil ou devidamente habilitados para este fim, observando as demais regras contidas no regimento interno oficial da Igreja Apostólica. Para marcar o casamento religioso, com pelo menos 60 dias de antecedência, traga uma cópia da certidão, ou melhor, certificado de habilitação de casamento, emitido pelo cartório, e apresente ao pastor, pois o mesmo é uma prova que ambos estão desimpedidos civilmente. Não será celebrado o casamento religioso quando um dos noivos já tenham sido casados, viúvos, divorciados ou separados judicialmente. Esse sacramento em nossa igreja será realizado mediante a apresentação da certidão de casamento original ou de habilitação original, devidamente expedida pelo cartório civil. Deverá ser fornecido uma cópia simples da certidão para acompanhar o registro de casamento religioso e ser arquivado em nossa sede. A cerimônia não será realizada sem apresentarem um contrato de casamento, ainda que realizado no cartório, conhecido como escritura pública de união estável. Em hipótese alguma, o casamento religioso será celebrado por pastores, obreiros e regentes em salões, chácaras ou assemelhados, aos quais também é vedado se apresentar como palestrante ou cerimonialista. Não é permitido homenagens ou discursos por terceiros na cerimônia do casamento religioso. Somente é permitido as honras militares quando um dos contraentes pertencer ao serviço militar na entrada ou na saída dos noivos. O Conselho Deliberativo não agendará a cerimônia de casamento em dias de Santa Comunhão, Semana Santa, Corpus Christi, Finados e no Natal. Aprimoramento de pastores na sede. Avisamos que teremos atividades de aprimoramento de pastores em nossa sede nos dias 12 e 13 de outubro, a partir das 9 horas. Convidamos os nossos pastores para não perderem esta oportunidade. Também aprimoramento e apresentação especial de violões na sede. Avisamos que teremos atividades de aprimoramento e apresentação especial de violões em nossa sede, no dia 21 e 22 de setembro, venham participar. Aprimoramento de músicos na sede. Informamos a todos os músicos apostólicos que está agendado para 15, 16 e 17 de novembro o trabalho de aperfeiçoamento de músicos em nossa sede. Convidamos a todos os músicos que puderem, que se esforcem para participarem. Segue abaixo o link disponível para a inscrição, para que possam efetuar o controle de hospedagem e alimentação dos irmãos. Este boletim ficará fixado aqui no quadro e aqueles que se interessarem poderão ali se inteirarem melhor destas informações. A seguir, ouviremos apresentado pelos nossos irmãos do coral o hino intitulado Assim é o Amor do Irmão Aldo.
Nós temos aqui em nosso boletim 2 mensagens e temos também mais um hino que o coral irá apresentar. Portanto, eu farei a leitura da primeira mensagem, farei algum comentário e após o coral apresentará o outro hino. E depois eu leio a última mensagem. Essa mensagem que eu passarei a ler tem o título A Gratidão e a Obediência. Todos os dias do nosso viver, devemos ser gratos a Deus e a tudo o que Ele nos proporciona. Devemos acordar, orarmos e agradecermos por mais um dia de vida e pedirmos a sua bênção com fé, para que tudo corra bem e que este novo dia seja repleto de paz, amor e sucesso. Há pessoas que acordam reclamando da vida, da família, do trabalho, da escola, da igreja, da sociedade e até de suas próprias enfermidades. Reclamam de tudo e de todos. Com esta atitude, além de fazer mal para si próprio e para os seus familiares, estão sendo injustos com Deus, que tudo fez e faz para que os seus filhos vivam felizes e abençoados. Desde a criação humana, Deus o Pai nunca mediu esforços para ajudar seus filhos e enviou santos e anjos, profetas, apóstolos e o seu próprio Filho, Jesus, para nos salvar e nos ensinar a amarmos a Ele, Deus, sobre todas as coisas e a amarmos o nosso próximo. Se tudo vai bem em sua vida, agradeça a Deus e peça sabedoria a Ele para que continue a merecer a sua graça. Se houver problemas e dificuldades, agradeça igualmente a Deus por estar vivo e peça saúde, coragem, amor e muita fé para ir em busca da solução dos problemas e dificuldades. Ele nunca nos abandonou. Nosso Senhor Jesus e seus apóstolos não mediram sacrifícios e andaram por muitas terras em busca de almas sofredoras, oferecendo o amor, a saúde e a bênção do nosso Deus. Fizeram por amor a Deus e hoje estão nos céus, vitoriosos, nos abençoando, nos livrando de males e nos ajudando para que possamos ser também vitoriosos. Nos últimos séculos, Deus nos deu a oportunidade de conhecermos e convivermos com pessoas predestinadas, que receberam o dom do amor, da gratidão, da bondade e da verdadeira fé. Pessoas que serviram a Ele, Deus, e a sua igreja, sem medirem sacrifícios. Quantas lutas enfrentaram os membros da direção desta igreja? O bispo Eurico e a missionária Odete, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que pudéssemos conhecer o caminho libertador e das ilusões deste mundo. Quantos anos, meses, dias e horas a direção da igreja dedicou seu tempo para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos ensinar e abençoar, em nome de Deus e da sua glória. Irmãos, não sejamos ingratos com Deus e os seus santos, não sejamos ingratos com o valoroso ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que durante muitos anos lutaram para nos dar uma vida abençoada aqui na terra e, principalmente, lutaram muito por nossa salvação. Eles cumpriram a sua missão, deixando-nos um grande exemplo e um precioso legado, e hoje estão nos céus, na glória do nosso Deus. E nós, estimados irmãos, o que estamos fazendo para que a nossa vida seja mais digna da graça de Deus? O que estamos fazendo para continuarmos esta obra tão linda que herdamos? Estamos dando o nosso exemplo de verdadeiros filhos de Deus à nossa família, à igreja e à sociedade? Não esqueçamos o que temos em nossas mãos, a oportunidade de sermos felizes e fazermos a diferença neste mundo. Para isso, devemos colocar em prática tudo o que aprendemos, valorizando cada minuto de nossa vida e procurando cumprir fielmente com as nossas responsabilidades, fazendo somente o bem ao próximo com amor e dedicação. Ao iniciarmos um novo dia, devemos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e faz em nossa vida,
agradecermos por nosso casamento, por nossos filhos, por nosso emprego, pela oportunidade de estudarmos e conhecermos e servirmos a Igreja Apostólica, que por décadas nos ensinou a amar e a sermos felizes com Deus, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o nosso Santo Irmão Aldo e com toda a família apostólica. Não é hora de ingratidão e de desobediência, mas sim de amor, obediência, respeito e união. Deus nos deu o caminho e as regras para sermos seus verdadeiros filhos. Cabe a cada um de nós a observação em nossas vidas desses preceitos doutrinários e disciplinares que honram, dignificam e promovem a criatura humana como um filho de Deus ainda nesta terra. Juntos podemos cumprir a nossa missão em prol do reino dos céus e sermos a esperança de um mundo melhor. Irmãos, eu quero ainda fazer um breve comentário sobre esta mensagem, porque é muito oportuno, principalmente, irmãos, nos dias que nós estamos atravessando. Irmãos, a gratidão, ela é uma virtude muito importante e que leva a criatura a merecer mais a graça de Deus, a ser mais abençoado e a ser mais próspero aqui na sua vida terrena. Portanto, irmãos, nós precisamos adotar o reclamarmos menos ou nada. O ideal é não reclamarmos nada. Mas sabemos, irmãos, que o ser humano é falho. E às vezes, em certos momentos da nossa vida, ao enfrentarmos algumas dificuldades, alguns dissabores, então leva nós a reclamarmos. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos reclamar menos e agradecer mais. Então nós devemos, irmãos, agradecer por aquilo que nós temos e não reclamarmos por aquilo que nós não temos. Porque Deus, Ele se alegra com a pessoa que é agradecida. E até mesmo porque, irmãos, as lutas, as dificuldades na nossa vida, elas são inevitáveis. O próprio Mestre Jesus, certa ocasião, ele disse: no mundo tereis aflições. Então observe que Jesus, ele não prometeu a nós uma vida vamos dizer assim, de facilidade aqui na face da terra. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então Jesus deixou bem claro a todos nós que nós enfrentaríamos lutas, dificuldades, dissabores na nossa vida aqui na face da terra. Só, irmãos, que nós precisamos tomarmos estas dificuldades, estas lutas, às vezes que enfrentamos, como um ponto positivo na nossa vida. Eu sei que muitos poderiam pensar que existe uma incoerência nesse assunto, mas não. Irmãos, observe que as lutas, as dificuldades na nossa vida, muitas vezes, não é que é dada por Deus, porque Deus não dá luta, não dá dificuldade para ninguém, mas muitas vezes é permitida na nossa vida, para que exista na nossa vida um equilíbrio. Eu me lembro que outras vezes já falei isso, porque imagina os irmãos, se tudo na nossa vida for um mar de rosas, maravilha aqui na face da terra. Irmãos, eu tenho certeza e a plena convicção que muitos nem na igreja viria, não lembraria nem de Deus e nem dos seus santos. Então muitas vezes Deus permite a luta. Observe bem, irmãos, isso não é regra, mas muitas vezes Deus permite a luta e as dificuldades na vida de alguns, ou de muitos, exatamente para que essa pessoa se lembre dele e se apegue mais a ele e aos seus santos. Eu me lembro que a missionária, certa vez, irmãos, ela falando a respeito de cura de enfermidades, ela disse que às vezes existem muitos apostólicos que têm na sua vida uma enfermidade e não são curados. Às vezes a pessoa pensa: nossa, mas eu sou tão obediente, eu luto tanto, eu peço tanto, eu oro tanto, e por que eu não sou curado desta enfermidade? E a missionária, ela explicou: muitas vezes a pessoa não é curada, porque se for curada, irá virar as costas para Deus, irá para o mundo.
Então Deus prefere deixar aquela pessoa ali sofrendo com aquela enfermidade, porque a pessoa sofrendo, a pessoa se lembra dele. E em todos os momentos está ali, clamando, orando por ele. Irmãos, e isto é uma realidade. Se nós observarmos, isto se dá muito na vida de jovens, dos mais novos. Os irmãos podem observar que a juventude, elas são dadas menos à oração. Não se preocupa muito, às vezes não tem muita responsabilidade com a doutrina, com a disciplina apostólica. E por que isso acontece? Porque a juventude está ali no seu vigor total, é bem sucedido, tem saúde, não tem dores, não tem enfermidades, não tem lutas. Então isso automaticamente leva a juventude a não se preocupar tanto com oração, com obediência, com consagração. Ao passo que, depois que vai ficando mais de idade, a idade vai pesando, vai chegando as lutas, aí vem as dores, vem as enfermidades, como diz, dói a perna, dói o braço, dói a cabeça, e aí a pessoa começa então a fazer o quê? Buscar a Deus. No caso do apostólico, começa a buscar a Santa Avó Rosa, a Santo Irmão Aldo, em oração, suplica, pede. Então observe que as lutas são necessárias na nossa vida, não que Deus tem prazer em ver a criatura sofrendo, mas se a criatura não sofre, se não enfrenta a luta, abandona tudo. Irmãos, quantas pessoas, às vezes está lá no mundo, às vezes não obedece, às vezes faz o que bem entende, e de repente é cometido por uma enfermidade ou por algo parecido, aí se lembra de Deus, se lembra da Santa Avó Rosa, aí vem correndo para a igreja, promete, não é isso? Então observe que tudo isso, irmãos, são coisas que acontecem na nossa vida, e que muitas vezes, queira ou não, mas é necessário. É isso? Como eu disse, não é que é uma regra. Às vezes muitos sofrem, porque, irmãos, é a consequência da vida aqui na face da terra. Outros passam por problemas, outros passam por dificuldades, porque não souberam vigiar. Mas não deixa, irmãos, de ser uma realidade. As lutas nos levam a buscarmos mais a Deus, a buscarmos mais a Santa Avó Rosa, a buscarmos mais o nosso Santo Irmão Aldo. Como eu disse, se tudo vai bem, a pessoa nem se lembra. A partir do momento que surgiu algo, aí a pessoa corre. Irmãos, mas por isso que a igreja nos ensina, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nos ensinam. Nós não temos a opção de deixar, irmãos, isso acontecer na nossa vida, porque nós podemos orar primeiro. Nós temos a condição e temos a oportunidade de buscarmos antes, através da oração, através da nossa obediência, através da nossa consagração, o alívio para as nossas dores, o alívio para as nossas enfermidades, ou até mesmo força e sabedoria para vencermos estas dificuldades. Porque, às vezes, muitos poderiam pensar, mas, então, se eu sou filho de Deus, se eu sirvo a igreja apostólica, se eu obedeço a doutrina apostólica, se eu obedeço a disciplina apostólica, então por que eu sofro? Então, qual o mérito? Qual o benefício de eu ser um apostólico, se eu sofro igualmente aos demais? Irmãos, a missionária ela sempre dizia, a diferença não está no sofrer, a diferença está no como nós vencemos as nossas lutas, da maneira como nós enfrentamos as nossas dificuldades. Aí no mundo, irmãos, existem pessoas que diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma enfermidade, se desesperam, blasfemam contra Deus, outros chegam ao ponto até mesmo de tirar a própria vida, ao passo que o apostólico que é fiel, o apostólico que é consagrado, o apostólico que busca a Deus em oração, quando ele enfrenta as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, ele tem sabedoria, ele tem entendimento, ele tem paz no espírito, ele tem alento, força para vencer aquelas lutas, vencer aquelas dificuldades com muito mais facilidade. Então, vamos lutar, irmãos, para merecermos a bênção, a graça e o amparo de Deus e dos céus para a nossa vida. Irmãos, não vamos esperar o problema bater na nossa porta, porque isso é comum.
Às vezes a pessoa faz o que bem entende, como eu disse, principalmente a juventude. Aí quando o problema bate na porta, aí a pessoa cai em si. Aí promete a Santa Vó Rosa que vai servir melhor, promete ao Santo Irmão Aldo que agora eu vou participar das reuniões, eu vou me candidatar a um cargo na igreja, porque eu preciso servir. Irmãos, mas por que chegarmos nessa situação? Sirva antes, preste o seu trabalho antes, a sua participação antes, porque até mesmo não sabemos os planos de Deus, porque poderá ser tarde, poderá chegar um momento que, quando nós queremos servir, aí é tarde. Aí se dá, como Jesus ensinou, trabalhar enquanto é dia, porque chegará a noite, quando nada mais poderá fazer. E na vida de muitos tem acontecido isso, chegou a noite e nada mais pode fazer, aí é tarde. Então, irmãos, vamos trabalhar. Eu deixo inclusive aí para os jovens esta reflexão: procurem na sua juventude, se na sua vida tudo vai bem, se é próspero, é feliz, é abençoado, agradeçam a Deus, e procurem servir a Deus, como diz um ensino de um dos apóstolos: sirva a Deus nos dias da sua mocidade. E com certeza, irmãos, isto é fato, no dia de amanhã, quando a sua pessoa já estiver mais de idade, então tudo isso que a sua pessoa fez agora na juventude, em favor do reino dos céus, em favor da sua igreja, isto contará para que a sua luta seja amenizada, para que a sua pessoa seja mais abençoada e vença com mais facilidade. Porque não pense que não terá lutas. Lutas nós teremos. Mas temos a Santa Vó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Mãe Virgem Maria a nos ajudarem a vencermos as nossas lutas, como dizia a Santa Vó Rosa, com classe, sem blasfemarmos, sem reclamarmos, sem desanimarmos. Então, irmãos, guarde consigo estas palavras e procurem a cada dia, como eu disse, agradecer mais, serem gratos por tudo aquilo que têm, e não reclamem por aquilo que não têm, ou por aquilo que gostariam ou desejariam ter. E se fizerem assim, com certeza a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, o reino dos céus se alegrará mais com a sua pessoa aqui na face da terra. Amém. Vamos ouvir, irmãos, pelo coral, o hino intitulado Um Abraço do Céu.
Irmãos, como eu havia dito, tem mais uma mensagem. Eu peço a paciência dos irmãos, também a sua compreensão, porque ontem tivemos uma reunião festiva e não foi possível nós meditarmos nas mensagens. Mas eu farei uma breve leitura, também um breve comentário, para encerrarmos a nossa reunião. A última mensagem tem o título Namoro, Casamento e Família. E a seguir diz assim: o casamento e a formação da família exigem atitudes baseadas em bons princípios, de acordo com a doutrina ensinada nesta igreja, além de discernimento para saber procurar a pessoa certa para formar o seu lar. Os noivos precisam compreender que necessitam da proteção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo para sua felicidade, pois carecerão muito de sua graça e bênção após casados. Certamente, eles os ajudarão, basta confiarem e merecerem. Seu matrimônio deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro. Sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente se houver alguma coisa ofensiva. Esqueçam-se do passado e vivam em paz. Não deem ouvidos a intrigas, fofocas e mentiras, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem deem lugar aos ciúmes, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à doutrina e disciplina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e serão bem-aventurados. O casamento é sagrado, porque foi instituído por Deus desde o princípio, para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro melhor quando se tornarem idosos, a fim de um cuidar do outro, para que sejam sempre felizes. Os jovens que desejam se casar devem ter idade para assumir um compromisso tão sério. Devem também estar preparados, tanto moralmente quanto espiritualmente. E eu posso acrescentar aqui, irmãos, também materialmente. Moralmente é quando há uma boa educação, respeito e consideração pelos outros, tendo honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos, sabendo se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém aos filhos de Deus. Espiritualmente é ter uma vida consagrada e dedicada à sua igreja, amando a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de todo o coração, tendo sentimentos nobres como o amor, a bondade, a justiça, a humildade, a mansidão, a temperança, e cultivando em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática a nossa doutrina e disciplina, que é a base fundamental de uma vida verdadeiramente religiosa e ligada ao reino dos céus. E como eu acrescentei, irmãos, materialmente, também precisam estar preparados materialmente. Então, um jovem, principalmente o jovem, que pensa em assumir um compromisso de casamento, como diz no boletim, um compromisso muito sério, precisa também estar preparado materialmente. Então, precisa ter o seu emprego, precisa, preparar lá o seu lar, comprando as coisas necessárias, para que possa viver bem e dar à sua companheira, um lugar de boa convivência, e também, irmãos, para que não venha a surgir as brigas e as desavenças. Eu me lembro que a missionária, ela sempre falava a esse respeito, e eu também já citei aqui certa vez, ela dizia que às vezes um jovem chega para uma jovem, e chega ali, no namoro, então explica a situação, às vezes fala, olha, eu não tenho muitas condições, e aquela jovem então vira e fala assim, olha, com você eu moro até embaixo da ponte.
Mas a missionária diz, depois casa, acaba o encanto, e aí vem as brigas, as intrigas e as dificuldades, porque aí começa, né, as brigas, começam as discussões, aí fala, mas você também não tem nada, você não me dá nada, e aí começa, irmãos, as desavenças e uma possível separação. Então, no sentido material, também o jovem precisa estar preparado, e a jovem também, porque já houve caso de moças que contraíram um casamento e depois chegou dentro do lar e não sabia fazer nada, sabia nem fazer uma comida, lavar uma roupa, lavar uma louça. Então, da parte da jovem, precisa existir também este preparo. E aqui, irmãos, prosseguindo a palavra do boletim, diz assim, os pais devem educar os seus filhos e sempre ensinar e aconselhar a tomar muito cuidado com o seu procedimento. Principalmente a mãe deve ser amiga, conselheira, auxiliadora e confidente dos filhos, sempre se inteirando dos lugares por onde andam e o que fazem, principalmente quando começam a namorar de maneira errada, não seguindo os princípios morais e cristãos que aprendido nesta igreja. Devem orientá-los e corrigi-los, se necessário, porém com amor no coração, para que o seu conselho seja eficiente. Os pais não podem permitir que casais de namorados durmam na mesma casa, fiquem ou saiam sozinhos, pois a tentação é muito grande e podem causar incômodo na vida futura do casal, além de desqualificar o procedimento de um filho de Deus e perder os méritos de bênçãos para o seu casamento. O santo irmão Aldo aconselhou a todos os jovens que só pensem em namoro e casamento após atingirem uma idade apropriada para um compromisso tão sério e delicado. Devem saber o passo que irão dar em sua vida, pois namorar não é passar tempo, e sim para se conhecerem e se prepararem para o casamento, cuidando para evitar a malícia e os maus costumes, porque os filhos de Deus não devem buscar a promiscuidade, a indecência e a imoralidade. O santo irmão Aldo aconselhou também a estudarem, a aprenderem uma profissão, para se manterem dignamente, porque tudo isso lhes será útil no futuro, na formação, na manutenção e na estabilidade do seu lar e dos seus filhos. Não tenham ilusões, sejam realistas e tenham por base fatos concretos e reais da vida. Não se iludam por um simples olhar, não se deixem levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito. Isto é muito profundo e real. Não se deixar levar pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Irmãos, aqui também eu faço um parênteses, porque às vezes muitos moços ou muitas moças poderão pensar, mas então eu tenho que casar, eu tenho que arrumar, né, uma companhia de pessoas que às vezes é feio, eu acho feio. Não é isso. Podemos juntar o útil ao agradável, né? Então a moça ou o moço poderá achar uma pessoa que ele goste fisicamente, que tenha uma boa aparência, mas que também tenha essas qualidades e essas virtudes espirituais. Então não é que um jovem ou uma jovem vai casar às vezes com uma pessoa que ele fisicamente ele não goste. Não é isso. É só juntar as duas coisas. E seguindo aqui, diz assim: devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer os costumes, o gênio, as ideias, conhecer a família, pois em muitos casos o proceder da família e também o proceder do jovem ou da jovem. Reflitam sobre o passo que irão dar, mas em primeiro lugar, dobrem os seus joelhos e busquem a Santa Avó Rosa e o nosso santo irmão Aldo a ajuda, o discernimento necessário. Peça-lhes sabedoria e entendimento. E se forem fiéis, eles lhes ajudarão e nunca irão dar um passo falso. Amem a nossa disciplina, pois ela veio dos céus, obedeçam com fé e serão felizes e bem-aventurados em suas vidas. Irmãos, o casamento não é algo banal. O casamento foi instituído por Deus, e o casamento o que é? É a união de duas pessoas do sexo oposto. E por que Deus, então, ele idealizou esta união, este casamento?
Não foi para satisfazer os prazeres da carne de um ou de outro, mas sim para perpetuar a raça e também para que fossem criados santos para ele, Deus. Então, só por aí, os irmãos observem como é de grande responsabilidade o casamento. Porque Deus, ele tem, irmãos, o ideal de que dentro do lar forme, ou seja, formado, filhos para ele, santos para a sua glória. Então, isto é responsabilidade dos componentes de um lar, em especial do casal. Então é por isso, irmãos, que os jovens, principalmente aqueles que querem contrair um casamento, precisam e devem pensar com muita responsabilidade, porque hoje no mundo, como eu disse, está banalizado o casamento, e isto está afetando até mesmo dentro da igreja. Era no mundo, só que está infiltrando dentro da igreja. Então, os jovens que desejam realmente contrair um matrimônio, formar um lar e serem bem-sucedidos, serem abençoados e cumprir com os mandamentos de Deus, com a missão que Deus lhes concede, precisa ser muito observador da nossa doutrina, observador da nossa disciplina e buscar esses conhecimentos para encontrar a pessoa certa para a sua vida. Irmãos, eu há pouco tempo estava conversando com um pastor e ele estava contando um caso. Diz que na família dele tinha uma jovem que começou a namorar um rapaz. Aquele rapaz veio para a igreja há pouco tempo e veio, batizou, se ingressou no coral, cantava no coral, e o nosso santo irmão Alden estava fisicamente entre nós. Então, quando foi um dia, um parente veio para a sede e a mãe daquela jovem falou: você vai passar lá na fila, fala lá com o irmão Aldo para mim, sobre o namoro da minha filha. E passando na fila, o irmão Aldo falou: não case porque não vai dar certo. E aquela senhora voltou para a sua congregação e deu o recado. O irmão Aldo disse que não é para casar porque não vai dar certo. Mas aquela mãe olhou, pensou e disse, até comentou: não, eu acho que você fez a pergunta errada para o irmão Aldo, porque a pessoa não é possível, não tem condições de dar errado. É uma pessoa dedicada, pessoa que canta no coral, pessoa boa. E segundo o pastor disse, casou para sofrer, para ter decepção. Por quê? Porque não ouviu a palavra do santo irmão Aldo. Eu sei que agora muitos poderão pensar consigo, mas e agora? Santo irmão Aldo não está aí, como eu vou falar com ele? Ore, façam as suas orações, confie que ele está ouvindo a sua oração, a sua prece. Peça a ele sabedoria e entendimento, peça a ele que prepare alguém na sua vida, que lhes fará feliz e lhes ajudará a vencer as suas dificuldades e a cumprir a sua missão de verdadeiro apostólico. Então isso deve ser a fé que deve existir no coração dos jovens. E não se deixem levar pelas ilusões, como diz a palavra do boletim, porque o casamento é de muita responsabilidade. Depois casam de qualquer forma, escolhe de qualquer maneira, e depois sofre a sua pessoa, sofre a companheira ou o companheiro, sofre a família, sofre os filhos, enfim, causa um caos na vida de todo mundo. Então tomem cuidado, os jovens principalmente, ao escolher o seu companheiro, ao escolher a sua companheira, faça com muito cuidado, não se deixe levar pelas ilusões, como diz aqui, às vezes por galanteio, às vezes por palavras, procure conhecer, porque hoje os jovens namoram para passar tempo, e quando não é, o namoro na nossa igreja é para conhecer um ao outro, conhecer a família, conhecer os costumes, porque, irmãos, não é fácil, vem uma moça de uma família, um moço de outra, é claro que os costumes são diferentes, então o jovem e a jovem precisa ter isso em mente, já precisa estar com isso na sua mente, eu vou ter que procurar me adaptar, e para se adaptar, precisa recorrer aos ensinos doutrinários e disciplinares da nossa igreja, precisa de muito amor, precisa de muita lealdade, precisa de muita paciência, precisa de muita perseverança e, acima de tudo, de muita humildade,
para aceitar um ao outro, as diferenças que venha a existir na vida de ambos. E se fizerem assim, irmãos, com certeza, serão felizes, serão abençoados. Mas o que acontece hoje, muito, irmãos, é que os jovens, eles não têm muita responsabilidade, não observam muito quão grande é a responsabilidade de um casamento. E muitos pensam consigo, vou casar, se não der certo eu me separo. E quando não é assim? Existe na doutrina um ensino: não separe o homem aquilo que Deus uniu. E quando se deu essa união? Quando vieram diante do altar e prometeram a Deus, prometeram a Santa Vó Rosa, prometeram ao Santo Irmão, tudo fazer para viver bem, um cuidando do outro. Aí no mundo hoje, irmãos, é muito comum, como diz a palavra do boletim, a família, Deus, Ele idealizou a família para que um cuidasse do outro, para que um cuide do outro, né? Às vezes o esposo cuide da esposa, a esposa cuide do esposo nas horas de dificuldades, os pais cuidem dos filhos, os filhos cuidem dos pais. E hoje nós vemos que isso se acabou, né? Às vezes os pais, com tanto trabalho, com tanto amor, com tanto carinho, cuidam dos filhos, criam os filhos, depois se vê abandonado. E da mesma forma os filhos, quantos casais abandonam os filhos, buscam as suas próprias conveniências, deixam os filhos à deriva, sofrendo, e tudo isso, irmãos, tem uma consequência. Porque, como eu disse, Deus idealizou o casamento para um ajudar o outro e para a formação de santos para a sua glória. Então nós precisamos cuidar disso, nós precisamos ter isso na nossa mente, e como visão, principalmente os jovens, quando forem assumir um compromisso, então precisa ter isso na frente. Eu vou assumir um compromisso, mas o meu objetivo é cuidar do meu companheiro ou da minha companheira, se tiver filho, cuidar dos meus filhos, e no futuro, sermos uma família unida, onde um cuida do outro, e não depois chegar no meio da jornada, abandonar tudo e jogar tudo para o ar. Então pensem, irmãos, principalmente os jovens, pensem com muita responsabilidade. E como eu disse, hoje não temos mais o Santo Irmão Aldo para ir lá pedirmos a orientação pessoalmente, mas orem, façam as suas orações, peçam a eles, Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, sabedoria, e eles com certeza tirarão do seu caminho aquilo que não deve e preparará alguém que lhes fará feliz e lhes ajudará a cumprir a sua sagrada missão. Então eu deixo aí essas palavras, não só para os jovens, mas também para os casados, que tomem muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, né? Não poderia deixar de falar das redes sociais, que tem separado, tem trazido muito constrangimento, tem trazido muita separação, muitas brigas e desentendimento. Então tome cuidado com as redes sociais, tome cuidado com as pessoas com quem se relacionam, com quem se falam, porque a maldade está aí. E se nós não tivermos sabedoria, se não tivermos fé, então facilmente nós seremos derrubados. Então cuidem da sua vida, cuide do seu companheiro, cuide da sua companheira, cuide dos seus filhos, e Deus se alegrará muito e lhes abençoará. E no futuro, quando for da vontade dele, com certeza cada um terá a sua recompensa. Amém. Guardem consigo e façam bom uso destas palavras. Amém. Irmãos, eu agora, antes de orar, eu agradeço a presença de todos, agradeço também a sua paciência e o entendimento, porque as mensagens são longas e nós precisamos ler. Então eu agradeço a cada um dos irmãos que compareceram, agradeço também pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, meditando nestas palavras. Agradeço aos nossos irmãos obreiros, diácono e diaconisa, também aos nossos irmãos da filmagem, porque isso também é muito importante, porque no dia de amanhã alguém poderá também assistir e tomar conhecimento das nossas reuniões. E de uma forma muito especial aos nossos irmãos do coral, aos músicos regentes, pelos hinos que prepararam e apresentaram. Que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Amém. Vamos agora, irmãos,
encerrar a nossa reunião com uma oração. Convido que, por gentileza, os que estão assentados, que se coloquem em pé. Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai Celestial, com nosso coração transbordando de alegria, não só por estarmos aqui reunidos como família apostólica, mas também, ó Deus, pelos alertas que o Senhor, através da Santa Vó Rosa, através do Santo Irmão Aldo, através das nossas mensagens, tem trazido ao nosso coração, nos dando entendimento e também sabedoria, para bem cumprirmos o nosso papel de filhos de Deus aqui na face da terra. Por tudo isso, ó Deus, nós prestamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração e os nossos agradecimentos. Também ao Senhor, a Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, pela formação da Santa Vó Rosa e também do profeta Santo Irmão Aldo. A Senhora, Mãe Virgem Maria, também honramos, glorificamos e agradecemos, porque sabemos que a Senhora muito lutou aqui na terra, lado a lado da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e continua lutando, continua nos ajudando, continua nos abençoando. A Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo, que muito tem nos ajudado, muito tem nos inspirado, principalmente os nossos atos e as nossas atitudes. Também a Senhora Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão, a nossa adoração. E agora, Santa Vó Rosa, bendita, estamos nós orando, fazendo as nossas orações, fazendo os nossos pedidos, as nossas preces, apresentando à Senhora as nossas dificuldades, os nossos ideais. Portanto, Santa Vó Rosa bendita, eu suplico que a Senhora ouça, atenda as orações desses teus filhos. Quem sabe muitos jovens idealizam ter um lar, procura alguém para ser o seu companheiro, a sua companheira. Santa Vó Rosa bendita, ajude-os, pois, inspire a escolha, inspire os seus atos, dando a eles sabedoria e entendimento. Abençoe também, Santa Vó Rosa, os casais, dando a eles muita paciência, ajudando para que eles possam ter paciência, humildade, para viverem bem, para cuidarem bem dos seus filhos, e dar também à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Deus o nosso Pai, o prazer, a alegria e a possibilidade de abençoar a todos. Santa Vó Rosa bendita, outros, quem sabe, pedem resoluções para os seus problemas, alívio para as suas dores, cura para as suas enfermidades. Eu suplico que a Senhora atenda as orações deles, dê a eles, Santa Vó Rosa bendita, aquilo que eles precisam. Apresento também à Senhora estas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. Sei que a Senhora conhece e sabe da necessidade de cada um, portanto peço que a Senhora os ajude. Ajude também, abençoe também os ouvintes de Hora Milagrosa e aqueles nossos irmãos que não puderam aqui comparecer. Muitos estão com a sua saúde afetada, debilitado, e não puderam aqui estar, Santa Vó Rosa, mas eu suplico que a Senhora envie um anjo, um santo da Senhora na companhia deles, a lhes abençoar. E por tudo, por mais esta reunião, pela presença de santos e anjos, pela mensagem, pelos ensinamentos, pelos hinos que nós cantamos e ouvimos, nós, os teus filhos, te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e ao nosso eterno Deus, Pai Celestial. Amém. A nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.
Amém.